Em janeiro de 1959, um ditador fugia de Cuba no meio da madrugada. Seu governo havia sido derrubado por um grupo de guerrilheiros que, há poucos anos atrás, mal passavam de algumas dezenas de homens escondidos entre as montanhas. Mas, como um pequeno movimento armado conseguiu derrotar um exército inteiro? E mais importante disso tudo, o que realmente aconteceu depois dessa vitória? A Revolução Cubana é frequentemente lembrada como um símbolo de libertação e resistência contra uma ditadura corrupta, mas, por trás dessa narrativa, também existem perseguições, execuções, repressões políticas e um país profundamente transformado, para melhor em alguns aspectos e para o pior em outros. Hoje, vamos entender toda essa história, desde a pobreza e desigualdade da Cuba pré-revolucionária até as batalhas da Sierra Maestra e as consequências que ainda definem um país até hoje. Eu sou o narrador, e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. Para entender a Revolução, é preciso olhar primeiro para a Cuba que existia antes dela. Na primeira metade do século XX, a ilha era um país profundamente marcado por desigualdades sociais e forte dependência econômica externa. Após a independência formal da Espanha, no início do século, Cuba passou a viver sob grande influência dos Estados Unidos, especialmente depois da Guerra Hispano-Americana, que expulsou a Espanha da ilha e abriu caminho para a presença política e econômica norte-americana. Embora Cuba tenha se tornado formalmente independente em 1902, sua soberania era limitada por mecanismos políticos que permitiam aos Estados Unidos intervir em seus assuntos internos. Empresas norte-americanas passaram a controlar setores importantes da economia cubana, especialmente a produção de açúcar, que se tornou o principal produto do país. Essa estrutura econômica gerou uma sociedade profundamente desigual. Grandes plantações dominavam um campo, muitas pertencentes a empresas estrangeiras ou uma pequena elite local. A economia dependia fortemente do mercado internacional e dos preços do açúcar. Durante os períodos de colheita, milhares de trabalhadores eram empregados. Mas, fora dessa época, muitos camponeses enfrentavam o desemprego, pobreza e a falta de oportunidades. Nas áreas rurais, a infraestrutura era precária. Muitas regiões não tinham eletricidade, acesso regular à água potável ou às escolas. O analfabetismo era comum entre os trabalhadores do campo. Enquanto isso, nas cidades, especialmente em Havana, a realidade era muito diferente. A capital cubana tornou-se um grande centro turístico nas décadas de 1940 e 1950. Cassinos, hotéis de luxo, bares e casas noturnas atraíam visitantes estrangeiros, principalmente os norte-americanos. A Havana ganhou fama internacional como um lugar de entretenimento, de jogos e de festas, mas essa prosperidade beneficiava apenas uma parte da população. Grande parte dos lucros desse setor estava nas mãos de empresários estrangeiros ou de uma elite econômica local. Além disso, diversos cassinos e negócios estavam ligados a redes do crime organizado internacional. Politicamente, Cuba também vivia uma sequência de crises. O sistema político era formalmente democrático, mas frequentemente marcado por fraudes eleitorais, clientelismo e corrupção. Governos fracos e instáveis se sucederam ao longo das décadas. Essa instabilidade atingiu um ponto decisivo em 1952. Naquele ano, o militar Fulgêncio Batista realizou um golpe de Estado, poucos meses antes de uma eleição presidencial. Batista já havia sido uma figura importante na política cubana desde a década de 30. Ele havia governado o país anteriormente entre 1940 e 1944, em um período relativamente mais democrático. Porém, quando voltou ao poder em 52, seu governo assumiu um caráter muito mais autoritário. Após o golpe, as eleições foram canceladas e a Constituição foi suspensa. O regime passou a depender fortemente das Forças Armadas e da polícia para manter o controle político. O governo reprimiu movimentos estudantis, sindicatos e partidos de oposição. Denúncias de tortura, assassinatos políticos e perseguições a opositores começaram a se tornar cada vez mais frequentes. A corrupção também se aprofundou.
muitos cargos públicos passaram a ser distribuídos por lealdade política, e setores do governo mantinham relações próximas com empresários envolvidos em jogos de azar, cassinos e atividades ilegais. Essa combinação de desigualdade social, dependência econômica externa, corrupção política e repressão criou um ambiente de crescente satisfação em diferentes setores da sociedade cubana. Estudantes universitários, intelectuais, trabalhadores e parte da classe média começaram a ver o regime como ilegítimo. Foi nesse cenário que começou a surgir um novo movimento político, e uma de suas figuras centrais era um jovem advogado chamado Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em 1926 na região rural de Birán, no leste de Cuba. Seu pai era um imigrante espanhol que havia se tornado proprietário de terras após trabalhar na produção de açúcar. A família vivia em uma fazenda relativamente próspera, o que permitiu que Fidel tivesse acesso à educação, algo muito incomum para muitas crianças da zona rural cubana naquela época. Ele estudou em colégios jesuítas, instituições conhecidas por sua disciplina rigorosa e formação intelectual intensa. Desde jovem, demonstrava grande interesse por debates políticos, história e retórica. Posteriormente, ingressou na Universidade de Havana, onde estudou Direito. Foi durante seus anos universitários que Castro começou a se envolver profundamente com a política. A universidade era um ambiente altamente politizado. Grupos estudantis discutiam temas como corrupção governamental, desigualdade social e a influência estrangeira na economia cubana. Nesse período, Fidel também entrou em contato com ideias nacionalistas e movimentos de esquerda que criticavam tanto a desigualdade social quanto a presença econômica dos Estados Unidos na ilha. Ele participou de protestos, organizações estudantis e debates políticos que frequentemente terminavam em confrontos com autoridades. Em 1952, quando Batista tomou o poder através do golpe de Estado, Fidel Castro ainda era um jovem advogado em início de carreira. Ele chegou a tentar contestar legalmente o golpe nos tribunais, argumentando que o novo governo era inconstitucional. Mas suas ações jurídicas não tiveram sucesso. Gradualmente, Castro passou a acreditar que mudanças políticas em Cuba não seriam possíveis apenas através das instituições existentes. Essa conclusão o levaria, poucos anos depois, a organizar uma tentativa de insurreição armada contra o governo. E esse seria o primeiro passo da revolução que mudaria o destino de Cuba. Após concluir que os caminhos legais não derrubariam o regime de Fulgêncio Batista, Fidel Castro começou a organizar secretamente o grupo de oposição armada. Esse movimento era composto principalmente por estudantes, jovens trabalhadores e militantes políticos que acreditavam que uma insurreição armada era a única forma de derrubar o governo. Em 53, Castro organizou o primeiro grande ato revolucionário. Em 26 de julho de 1953, cerca de 160 rebeldes, liderados por Castro, atacaram o quartel Moncada, uma das maiores bases militares do país. O plano era capturar o quartel, tomar armas e iniciar uma revolta popular contra o governo. Mas a operação foi mal planejada e rapidamente fracassou. As forças de Batista reagiram com violência. Diversos rebeldes foram mortos durante o combate. Outros foram capturados, torturados e executados após interrogatórios. O próprio Fidel Castro foi preso poucos dias depois. Durante seu julgamento, ele transformou o tribunal em uma plataforma política, defendendo a necessidade de uma revolução contra a corrupção, a desigualdade social e a ditadura. Seu discurso final ficaria famoso na história cubana. A história me absolverá. Castro foi condenado a 15 anos de prisão. Entretanto, a pressão política e a tentativa do governo de reduzir tensões levaram a uma anistia geral em 1955. Castro e outros revolucionários foram libertados. Após sair da prisão, Castro percebeu que permanecer em Cuba seria extremamente perigoso. Ele partiu então para o exílio no México, onde começou a reorganizar o movimento revolucionário. Foi nesse período que surgiu formalmente o movimento 26 de julho, nome escolhido em homenagem ao ataque ao quartel Moncada. No México, Castro conheceu uma figura que se tornaria central na revolução, o médico argentino Che Guevara. Che Guevara havia viajado por diversos países da América Latina
e testemunhado pobreza extrema, golpes militares e desigualdades sociais. Ele defendia a ideia de que guerrilhas revolucionárias poderiam derrubar governos considerados opressores. Rapidamente, ele se juntou ao movimento de Castro. Outro membro importante foi Raul Castro, irmão de Fidel, que também desempenharia um papel fundamental na organização militar do grupo. Durante meses, os revolucionários treinaram táticas de guerrilha, armas e estratégias de combate. O objetivo era retornar a Cuba e iniciar uma guerra insurgente. Em novembro de 1956, um pequeno grupo de revolucionários partiu do México rumo a Cuba a bordo do iate Granma. A embarcação levava 82 homens, entre eles estava Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara, e o comandante revolucionário Camilo Cienfuegos. A travessia foi difícil e o barco chegou atrasado ao ponto planejado de desembarque. Quando os revolucionários chegaram à costa cubana em dezembro de 56, foram rapidamente detectados pelas forças do governo. O grupo foi atacado pelo exército. A maioria dos combatentes morreu ou foi capturado. Apenas cerca de 12 sobreviventes conseguiram escapar para as montanhas da Sierra Maestra. Embora quase destruído, o movimento revolucionário sobreviveria. Nas montanhas da Sierra Maestra, os rebeldes começaram a reorganizar suas forças. Inicialmente, eram poucos homens, mal armados e constantemente perseguidos pelo exército. A sobrevivência dependia do apoio da população local. Muitos camponeses pobres passaram a ajudar os guerrilheiros, fornecendo comida, abrigo e informações sobre os movimentos das tropas governamentais. Esse apoio popular foi fundamental para o crescimento do movimento. Gradualmente, o grupo começou a realizar ataques contra pequenas unidades do exército, capturando armas e ampliando suas forças. Che Guevara destacou-se como comandante militar e médico do grupo. Camilo Cienfuegos também se tornou um dos líderes mais respeitados da guerrilha. Ao mesmo tempo, os revolucionários começaram a desenvolver uma rede política clandestina nas cidades. Estudantes, trabalhadores e militantes do movimento 26 de julho organizavam greves, sabotagens e propaganda contra o regime de Batista. Entre 57 e 58, a guerrilha começou a crescer significativamente. Novos combatentes se juntavam às forças rebeldes. Os revolucionários também passaram a controlar pequenas áreas rurais, estabelecendo postos administrativos e tribunais revolucionários. Nesse período, ocorreram execuções de pessoas acusadas de colaborar com o governo, especialmente informantes ou soldados capturados considerados responsáveis por abuso contra civis. Enquanto isso, o regime de Batista respondia com operações militares cada vez mais agressivas. Bombardeios em áreas rurais, prisões em massa e violência contra comunidades suspeitas de apoiar os rebeldes tornaram-se comuns. Diversos relatos da época descrevem tortura e execuções extrajudiciais cometidas por forças governamentais. A Guerra Civil estava em pleno andamento. Em 1958, Batista lançou uma grande operação militar, conhecida como Ofensiva de Verão. O objetivo era destruir definitivamente a guerrilha. O exército mobilizou dezenas de milhares de soldados e equipamentos superiores aos dos rebeldes. Mesmo assim, a operação falhou. As tropas governamentais enfrentaram dificuldades no terreno montanhoso da Sierra Maestra, onde os guerrilheiros conheciam muito bem a região e utilizavam táticas de emboscada. As derrotas militares começaram a afetar a moral do exército. Ao mesmo tempo, a oposição urbana ao governo crescia. Greves, protestos e sabotagens tornavam a situação cada vez mais instável. No final de 58, os revolucionários iniciaram uma grande contraofensiva. Colunas guerrilheiras avançaram para fora das montanhas, em direção às cidades. Che Guevara liderou uma força que avançou pelo centro da ilha, e Camilo Cienfuegos comandou outra coluna em direção ao oeste. O objetivo era dividir o território controlado pelo governo e enfraquecer o regime. O confronto decisivo ocorreu em Santa Clara. Em dezembro de 58, as forças lideradas por Che Guevara atacaram a cidade de Santa Clara. Durante a batalha, os revolucionários conseguiram descarrilhar um trem blindado que transportava armas e tropas do governo. Esse episódio se tornou um dos momentos mais simbólicos da Revolução. A queda de Santa Clara teve enorme impacto estratégico e psicológico. Ela abriu caminho para o avanço dos rebeldes em direção à capital. Na madrugada de 1º de janeiro de 1954, percebendo que o regime estava colapsando, Batista fugiu de Cuba. Ele partiu para o exílio com aliados próximos e grandes quantias de dinheiro. Sem liderança central,
o governo se desintegrou rapidamente. As forças revolucionárias avançaram pelo país praticamente sem resistência. Poucos dias depois, Fidel Castro entrou em Havana, consolidando a vitória da revolução. Para muitos cubanos, aquele momento representava o fim de uma ditadura e o início de um novo futuro. Mas o país estava prestes a entrar em uma nova fase, marcada por profundas transformações políticas, sociais e econômicas, que ainda seriam sentidas por décadas. Quando os guerrilheiros finalmente entraram em Havana, em janeiro de 59, a vitória na Revolução Cubana parecia marcar o início de uma nova era para o país. O governo de Batista havia colapsado e o poder agora estava nas mãos do movimento revolucionário, liderado por Castro. Multidões tomaram as ruas para celebrar o fim da ditadura. Muitos cubanos acreditavam que finalmente estavam presenciando o nascimento de um país mais justo, menos desigual e livre da corrupção. Mas a vitória da Revolução também inaugurou um período de transformações profundas e muito controversas. Nos primeiros dias após a tomada do poder, o novo governo revolucionário iniciou uma série de julgamentos contra membros do antigo regime. Policiais militares e agentes da inteligência acusados de tortura ou assassinatos durante o governo de Batista foram levados diante de tribunais revolucionários. Grande parte desses julgamentos ocorreu na fortaleza de La Cabaña, onde o comandante responsável pela supervisão militar era Che Guevara. Os julgamentos ocorreram rapidamente, muitas vezes diante de grandes multidões. Testemunhas eram ouvidas, acusações eram apresentadas e, em diversos casos, as sentenças eram anunciadas no mesmo dia, sem direito à defesa. Centenas de condenações à morte foram executadas por fuzilamento nos primeiros meses após a Revolução. Estimativas indicam que mais de 300 pessoas foram executadas apenas nos primeiros meses de 59, enquanto outros estudos apontam que entre 500 e 700 execuções ocorreram no primeiro ano do novo regime. Para muitos apoiadores da Revolução, essas execuções representavam justiça contra os responsáveis pela repressão brutal do regime de Batista. Para críticos e observadores internacionais, os julgamentos eram rápidos demais e frequentemente careciam de garantias legais formais. Em um de seus discursos naquele período, Che Guevara justificou a política de execuções, afirmando: "Os fuzilamentos são uma necessidade para o povo de Cuba. Não executamos inocentes, executamos culpados." Essa lógica refletiu uma ideia central da Revolução: a de que a sobrevivência do novo projeto político exigia eliminar ameaças consideradas contra-revolucionárias. Um dos episódios mais controversos ocorreu poucos dias após a vitória revolucionária, no chamado Massacre da Colina de San Juan. Nesse episódio, mais de 70 prisioneiros acusados de colaborar com o regime de Batista foram executados por fuzilamento após julgamentos rápidos, sendo posteriormente enterrados em uma vala comum. Enquanto os tribunais revolucionários operavam, o novo governo também iniciava mudanças profundas na estrutura econômica e social do país. Uma ampla reforma agrária foi implementada, confiscando grandes propriedades rurais e redistribuindo terras. Indústrias, bancos e empresas estrangeiras foram nacionalizados. Grande parte da economia cubana passou gradualmente para o controle estatal. Essas medidas atingiram diretamente empresas norte-americanas que operavam na ilha desde o início do século XX. A resposta dos Estados Unidos foi rápida. Sanções econômicas começaram a ser impostas contra Cuba. Esse conflito político acabaria empurrando o novo regime para uma aliança cada vez mais próxima com a União Soviética durante a Guerra Fria. Ao mesmo tempo, o sistema político interno também se transformava. Partidos de oposição foram progressivamente dissolvidos ou proibidos. A imprensa independente foi fechada ou incorporada ao sistema estatal. Organizações políticas passaram a operar sob supervisão do governo revolucionário. Em bairros e cidades surgiram os chamados Comitês de Defesa da Revolução, organizações locais responsáveis por mobilizar apoio ao governo e também monitorar atividades consideradas contra-revolucionárias. Enquanto o sistema político se tornava mais centralizado, o governo também implementava reformas sociais de grande escala. Em 61,
foi lançada uma campanha nacional de alfabetização que mobilizou milhares de voluntários para ensinar a leitura e a escrita em áreas rurais. Em poucos anos, o analfabetismo foi drasticamente reduzido. O sistema de saúde também foi reorganizado, criando um modelo universal de atendimento médico, que se tornaria um dos principais símbolos do regime cubano. Mas ao mesmo tempo que essas transformações ocorriam, o país também enfrentava conflitos internos violentos. Entre 1960 e 1965, surgiu uma insurgência armada nas montanhas do Escambray, formado por grupos anticomunistas que se opunham ao novo regime. Esses combatentes incluíam ex-militares, antigos revolucionários e camponeses insatisfeitos. O governo respondeu com uma grande campanha militar para eliminar a insurgência. Milhares de soldados foram enviados para a região, aldeias foram evacuadas e populações inteiras deslocadas para cortar apoio aos rebeldes. Prisões em massa ocorreram e diversos insurgentes foram executados após a captura. O conflito terminou com a derrota das guerrilhas, mas deixou um histórico de violência que ainda hoje é debatido entre historiadores. Durante esse período, o regime também enfrentou uma tentativa de invasão organizada por exilados cubanos, com o apoio dos Estados Unidos. O episódio ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. A invasão fracassou, e o evento fortaleceu ainda mais a posição política de Fidel Castro. Após esse episódio, o governo declarou oficialmente o caráter socialista da Revolução. Pouco tempo depois, Cuba se tornaria palco de uma das maiores crises da Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba, quando mísseis nucleares soviéticos foram instalados na ilha e o mundo esteve à beira de um conflito nuclear. Enquanto o país se alinhava ao bloco soviético, o governo cubano também começou a apoiar movimentos revolucionários em outras partes do mundo. Guerrilhas na América Latina receberam treinamento e financiamento de Cuba. Tropas cubanas também foram enviadas para conflitos internacionais, especialmente em países africanos, como Angola e Etiópia. A Revolução Cubana se transformava assim não apenas em um projeto nacional, mas em um ator ativo da política global da Guerra Fria. Dentro do próprio país, entretanto, o controle político permanecia rígido. Dissidentes enfrentavam censura, vigilância e prisão. Durante a década de 60, foram criadas as chamadas UMAP, Unidades Militares de Ajuda à Produção. Esses campos funcionavam como unidades de trabalho forçado. Entre os enviados para essas unidades estavam religiosos, intelectuais considerados dissidentes, jovens acusados de comportamento antissocial e também muitos homossexuais. Essas políticas refletiam a visão dominante da época dentro do regime, que consideravam a homossexualidade incompatível com os ideais do chamado homem revolucionário. Décadas depois, autoridades cubanas reconheceriam que essas políticas haviam sido um erro. Outro episódio que alimentou especulações históricas foi o desaparecimento do comandante revolucionário Camilo Cienfuegos. Cienfuegos era um dos líderes mais populares da Revolução. Em outubro de 1959, seu avião desapareceu durante o voo entre cidades cubanas. O governo declarou que o acidente foi causado por uma tempestade, mas, ao longo dos anos, surgiram diversas teorias sobre possíveis disputas internas dentro do próprio governo revolucionário. Nenhuma prova conclusiva jamais foi apresentada. Durante todo esse período, Castro manteve enorme influência política através de longos discursos públicos. Em um de seus pronunciamentos mais conhecidos, ele declarou: "A revolução não é feita por um homem. A revolução é feita pelo povo que decidiu nunca mais ser explorado." Em outro discurso, que se tornaria um dos mais citados da história cubana, Castro afirmou: "Dentro da revolução, tudo. Contra a revolução, nada." Essas palavras resumiam a lógica política que guiaria o regime por décadas. Mais de 60 anos após aqueles acontecimentos, o legado da revolução continua profundamente debatido. Para alguns, ela trouxe avanços históricos em educação, saúde pública e soberania nacional. Mas, para outros, ela estabeleceu um regime autoritário que reprimiu opositores e limitou liberdades civis. Talvez a história da Revolução Cubana não possa ser reduzida a uma única narrativa. Ela foi, ao mesmo tempo, um projeto de transformação social e um movimento político radical, em um dos capítulos mais complexos da história do século XX. E a pergunta que ainda permanece é a mesma que ecoava nas montanhas da Sierra Maestra. A Revolução libertou Cuba
ou apenas substituir um poder por outro. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual a sua opinião sobre a Revolução Cubana. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio.